Sejam todos muito bem-vindos, vamos iniciar o módulo número 5, direcionado especialmente para todo profissional assessor de investimentos. Aqui nesse módulo a gente vai falar sobre duas boletas absolutamente úteis para você, assessor de investimentos. A gente vai falar do giro de carteira e das ordens basket, né? Imagina você que recebe lá uma carteira sugerida pela área de análise da corretora, ou você executa uma carteira de uma research, ou imagina você que tem vários clientes vendidos numa opção e precisa recomprar e vender uma outra para o próximo vencimento, fazendo ali uma rolagem. Imagina ter que fazer isso para dezenas, para centenas de clientes. Através do PNT você consegue fazer isso de maneira totalmente simples e otimizada, gerando aí muita economia de tempo. Vamos lá então? Então aqui eu compartilho a minha tela e a gente tem aqui a nossa plataforma, né? Para você acessar a boleta giro de carteira, eu já deixei ela aqui no cantinho, mas ela está aqui em comprar, spread, giro de carteira. É a última boleta aqui abaixo de Multileg TWAP, tá? Eu já deixei ela prontinha aqui, eu vou explicar para você como que ela funciona. Então imagine que você recebeu lá da área de análise, né, seja da corretora ou de uma research que você utilize, o seguinte comando, né, a seguinte carteira. Sei lá, você quer comprar, veio compra de Vale, né, veio compra de VEG3 e veio compra de que mais que veio? Itaúsa e veio entrada aqui em Grendene, tá, GRND3. Essa carteira, ela está sugerindo o seguinte percentual, né, ela está sugerindo aqui 15, aqui limite de preço não, ela está sugerindo aqui, ó, percentual alvo. Então aqui você vai colocar o percentual da carteira que você quer alocar nesses ativos, tá? Então supondo que seja 15% em Vale, 35% em VEG, 25% em Itaúsa e os outros 25% em Grendene, totalizando aqui então 100% na carteira, certo? Você vai selecionar aqui o cliente, lembrando que aqui, né, a boleta giro de carteira é para girar a carteira de um cliente em específico, tá certo? Bem simples, tá? Então aqui, percentual alvo, né? O percentual que você quer ter ali alocado. A quantidade atual, ela considera o seguinte, né? Se o cliente já possui esse ativo em carteira ou não. Então nesse primeiro exemplo, eu não vou trabalhar com essa hipótese, tá? Eu vou trabalhar com a seguinte hipótese, que a gente vai montar essa carteira do zero e que a gente vai fazer um aporte de 100 mil reais. Ou seja, o que a plataforma vai fazer? Ela vai pegar desses 100 mil reais, 15% irá alocar em Vale, 35%, 35 mil reais vai alocar em VEG, 25% Itaúsa, 25% em Grendene, tá? Aqui ainda na boleta você pode tirar ou colocar fracionário, né? Você que decide. Se você já quiser que a plataforma considere aqui os custos operacionais, se você trabalha lá com 0,5% de corretagem, você vai colocar aqui o 0,5%. Você pode fazer o ajuste fino aqui colocando ordem TWAP, né? Para que a ordem ela vá sendo executada até a janela de tempo aqui que você decidir. Lembra, a gente tratou isso no módulo 2, né, como é que funciona a ordem TWAP, e é basicamente isso, tá? Essa aqui é a versão mais simples, você quer montar do zero essa carteira. É só colocar o código dos ativos, o percentual alvo e o aporte, que é o financeiro que será utilizado, né? Você vai dar ali executar. Interessante, ó, ela vem como inativa, você precisa ativar a boleta, tá? Clicou em ativar, ali nesse caso, ela, já executou tudo a mercado, porque a gente não colocou limite de preço, beleza? Vamos para mais uma hipótese, mais um cenário, né? Giro de carteira, abre a boleta aqui, só que agora vai ser diferente, tá? É a mesma carteira, ó, esse aqui é um cliente diferente, tem uma particularidade, né? VEG, Itaúsa e Grendene, tá? Então aqui no caso, olha que interessante, aqui já é uma boleta diferente, tá? Aqui eu vou colocar o mesmo percentual, era 15, 35 em VEG, 25 em Itaúsa e 25% em Grendene, certo? Agora aqui o seguinte, ó, quantidade atual. O que significa quantidade atual? Quantidade atual é a posição que a carteira que o cliente já possui, certo? Que o cliente já possui. Então imagine o seguinte, imagine que o cliente aqui ele já possui 500 Vale, certo? E a gente não vai fazer alocação na Vale, nos 15%, certo? O que nós vamos fazer? Ela vai considerar essas 500 ações
para fazer essa conta aqui de 35%, considerando essas 500 ações que eu já tenho, né? Considerando tudo isso como uma carteira, mas incluindo esses novos 3 ativos, VEG, Itaúsa e Grendene, certo? Se você já coloca aqui a posição atual, significa que é a posição que o cliente já possui, ou que você já possui. Isso aqui você pode utilizar para o trader também, para o investidor também, certo? Vamos selecionar aqui o cliente e nós vamos tirar agora, diferente da ordem anterior, nós vamos colocar aqui, ó, retirada. Então, se eu colocar aqui retirada, sei lá, de 15 mil reais, o que ele vai fazer? Vamos botar uma ordem maior aqui, uma posição maior aqui, né? Então, se eu tirar aqui, ó, 15 mil reais dessa posição, o que ele vai fazer? Ele vai vender uma parte dessas vales, né? Porque é a posição que eu já tenho, correto? E vai pegar desse valor e ele vai distribuir nesses outros ativos. Vamos colocar aqui um percentual de 50 aqui, né? Só para ficar certinho. Beleza? Eu não quero fracionário, eu vou considerar já os custos operacionais e eu não vou seguir TWAP, certo? Beleza, dei OK. Ali, ó, foi lá o que ele fez. O que ele fez então? Ele vendeu as vale que a gente possuía, né? As 5 mil vale, certo? Ficou com 15 mil reais de caixa e com o que sobrou, ele comprou VEG, ele comprou Itaúsa e ele comprou Grendene. Captou a ideia? Então, das 5 mil vales que tinham, deu 350 mil reais. Tira 15 mil reais, que era o saldo que a gente queria ficar, né? Que era o resgate que o cliente queria fazer, correto? E com o que sobrou, ele alocou nos novos ativos. Vamos pegar mais um exemplo, tá? Então, aqui, ó, giro de carteira. Vamos colocar os mesmos papéis. Vale, tá? Grendene, VEG e Itaúsa. Eu inverti a ordem aqui, mas não vai mudar nada. Opa, Itaúsa. ITSA4. Pronto, tá? Limite de preço, se você não quiser ir a mercado, né, quiser pescar, ali obviamente você vai ter o trabalho de pegar cada valor, pô, eu aceito pagar no máximo X reais, coloca ali alguns centavos acima, você que vai determinar, tá? Fracionário, né, pode tirar, corretagem, se é o assessor que vai colocar essa ordem, faz sentido ele colocar para já considerar o custo aqui dado todo esse giro, né? E aqui nós vamos fazer o contrário, ó, o cliente não quer mais seguir a carteira, tá? Ele tem lá 3.500 de Vale, ele tem 2.500 de Grendene, ele tem 300 ações de VEG e ele tem aqui, que mais? 1.300 de Itaúsa, tá? Ele quer encerrar aí essa posição. Se eu colocar aqui executar, opa, a gente tem que colocar aqui o retirada, né? Então desse saldo aqui que nós temos dessa posição, o que nós vamos manter? A gente vai manter, vamos retirar desse saldo todo que a gente tem aqui, vamos supor que a gente queira retirar, opa, quero retirar, né? Ó, se for retirada você coloca menos, tá? Você vai retirar 25 mil reais. E com o que sobrar, eu vou querer montar uma carteira aí de 25, um quarto cada um. Ou seja, eu quero fazer um rebalanceamento, eu não quero mais ficar com essa posição que eu tenho, ou melhor, o cliente já possuía essa carteira toda desbalanceada aqui, mas eu quero deixar ela melhor equilibrada, né? E desse saldo, vamos tirar 5 mil reais. O cara vai precisar lá para, sei lá, vai viajar, vai fazer alguma coisa, né? Tira aqui o fracionário. Se você quiser incluir o TWAP, né, a ordem para ser executada com uma janela de tempo, conforme a gente viu no módulo 2, você pode colocar, e aqui executar, e ali está a ordem. Toda a ordem um pouco mais complexa, ele vai pedir para você ativar, tá? Então vai ali, ativar a ordem, e ali ele foi executando aos pouquinhos, ali, está executando aos poucos a nossa ordem, certo? Então, essa ordem de giro de carteira, ela é muito útil, seja para o investidor, né, que, poxa, eu sigo uma área de análise, eu quero fazer esse rebalanceamento, eu quero fazer um ajuste na minha carteira. Você pode utilizar ali a boleta de giro de carteira, tá? E seja para o assessor, né, que aqui ele pode fazer giros de carteira pontuais para um cliente ou outro, né?